pessoas que estão aqui pela primeira vez. Eu posso ver novamente, levantem suas mãos, que do fundo do coração, em nome do nosso Mestre Jesus Cristo, vocês encontrem aqui essa noite um pouquinho do conforto que vieram buscar. Que nós, servidores que estamos aqui, possamos minimamente dar bons exemplos a vocês. E assim eu começo a conversa dessa noite fazendo uma pergunta e, por favor, não fiquem tímidos para responder. É uma prerrogativa, é um privilégio de quem está aqui nesta sala, porque as outras pessoas que estão aguardando já o tratamento na sala do fundo não podem responder. Então aproveitem e respondam por vocês e por elas. Quantos aqui estão existindo? Quantos aqui estão vivendo? Quem quer me ajudar? Quem quer responder? Eu pedi para vocês não ficarem tímidos, é muito chato falar sozinho aqui na frente. Você está vivendo ou você está existindo, Zé? Estou vivendo para existir. Tem alguém que está existindo para viver? Ele está um passo adiante de nós, espiritualmente, porque todos nós estamos aqui existindo para viver. Disse Jesus, nos conta o evangelista João, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. O que quis dizer Jesus com abundância de vida? E vocês veem que o texto, o título da conversa escolhida por Emmanuel é Existimos e não vivemos. Abundância no dicionário, pujança. Vou até pegar aqui, porque quantidade excessiva, superior ao necessário, opulência, luxo. Imaginem vocês, Jesus então olha para nós naquele tempo, alguns de nós com certeza estávamos lá no meio, e ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e que vocês tenham vida em abundância, e não fiquem só existindo. Porque existir, essa cadeira que você está sentada aí, ela existe ou não existe? Senão você estava no chão. Se você estivesse no chão, o chão existe? Existe. Né? O colar existe? A roupa que você está vestindo existe? Mas vive? A vida é um dom divino. A vida é um sopro do Criador. Eu tenho uma certa resistência, e é uma opinião muito da amiga, eu realmente acho que tudo tem vida, inclusive a cadeira que a gente senta. A gente, quando estuda biologia, biomedicina, a gente aprende sobre vida orgânica e vida inorgânica. Então, essa cadeira é formada por uma série de componentes químicos que juntos, originam o tecido com essa textura, outros componentes que se juntam para formar o plástico, tudo isso na composição do artífice vira uma cadeira. Mas existe, é vida, só que é vida não reativa, é vida inorgânica. E existe muita vida inorgânica. Agora imaginem vocês, será que nós estamos aqui para existirmos enquanto vidas inorgânicas? Estou eu aqui para que o Bob chegue e sente-se em cima de mim como se eu fosse uma cadeira? Eu vim aqui nessa vida para fazer isso? Nós somos seres complexos. Tudo funciona com uma perfeição
que nós ficamos cada dia mais, quando pesquisamos, ficamos cada dia mais boquiabertos e sem qualquer explicação racional para essa complexidade do nosso corpo físico. Esta casa, este templo de carne que existe para receber o nosso espírito e permitir que esse espírito faça as suas experiências e as suas vivências aqui. Mas quando nós estabelecemos para nós rotinas do tipo acordar às 5 da manhã todos os dias para tomar café correndo, para pegar o ônibus que demora 2 horas para chegar no trabalho, para trabalhar até às 6, sair correndo para pegar o ônibus que demora no retorno um pouquinho mais, 3 horas para chegar em casa às 9, fazer comida, cuidar da roupa, lavar a louça. Não, quem pega o ônibus não tem lava-louça. todos os dias, sem poder olhar para os seus filhos, ou para os seus irmãos, ou para os seus pais, ou para os seus companheiros que estão dentro de casa, dar um abraço gostoso, dar um beijo gostoso, ficar junto, falar, vem aqui, vamos assistir um filminho. Depois que assistir o filminho, poder comentar, conversar, porque a questão também é que assistir filme junto pode virar uma rotina, né? E eu aqui estou falando de rotina. Sem um sentido, sem saber para que nós estamos aqui, para que nós viemos aqui, não é viver, é apenas existir para sobreviver. Não é uma vida pujante, não é uma vida abundante. E eu não venho aqui para dizer que nós não devamos nos preocupar em termos uma boa profissão, um bom trabalho, o dinheiro que sustenta a nossa estada aqui na Terra, mas estou aqui para dizer que a vida em abundância prometida por Jesus Cristo é muito mais do que o ter. Vamos lá no Evangelho de Mateus, onde o evangelista nos conta que Jesus dava essas broncas de vez em quando, então mais uma vez ele para diante dos seus discípulos e aquela multidão que estava com ele, lá no capítulo 6, logo depois das bem-aventuranças, e diz assim: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, e nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Por acaso não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes, mais do que as roupas? E cuidado com as interpretações, cuidado com as crendices, cuidado com os dogmas, porque depois sai por aí dizendo: Jesus falou que comer demais é pecado, que comprar roupa nova é pecado, sabe? Essas coisas, tem um monte de gente por aí acreditando, tá? Em nenhum momento nesta fala ele disse: não cuidem do seu corpo ou não cuidem do seu estômago. Porque tudo o que a boa nova de Cristo nos ensinou foi nos amarmos, cuidarmos de nós adequadamente, para que possamos então amar ao próximo. Ele chega com a máxima dizendo: ama o próximo como a ti mesmo. Mas se a gente se ama mal, como é que a gente vai amar o próximo? Se nós nem temos tempo para olhar no espelho, ou quando olhamos no espelho não gostamos por uma série de razões, porque estamos nos comparando com crenças sociopolítico-religiosas, dogmáticas do cristianismo judaico-cristão, que foi criado, estruturado
para nos deixar assim humildezinhos, dizendo, pois não, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hã? Na época dos imperadores romanos. Então, existem hoje protótipos, existem modelos, não é? Eu só vou ser feliz quando eu tiver o corpo da Gisele Bündchen. No meu caso, sabe quando? Eu vou ter que voltar algumas encarnações. Tá certo? Eu só vou ser feliz, né, Zé? Quando eu tiver aquela Lamborghini. E que não significa que você não possa ter nesta vida. Mas a gente foi criado para pensar assim, exatamente como ele reagiu aqui, tá? Precisa mais umas 10 encarnações. Acontece que se você quiser ter uma Lamborghini nessa vida, você consegue ter. Ok? Mas você provavelmente não prioriza uma Lamborghini. Porque quem prioriza e quer muito consegue ter. E não tem nenhum mal nisso. Não existe nenhum pecado nisso. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Agora, se você perde a sua vida, fica doente para ter uma Lamborghini, aí tem alguma coisa errada. Tá certo? Se você se engana com as prioridades, aí tem alguma coisa errada. Então, o que vem antes da Lamborghini? O que vem antes da roupa? O que vem antes da casa? O que vem antes do outro, da outra? Eu gosto muito da Bia, eu gosto, mas a minha vida vem antes dela, para mim. Porque se eu apenas existo, se eu não vivo, eu não tenho a menor condição de ajudar a Bia em qualquer momento que ela chega a mim e diz, eu preciso de ajuda. Porque eu não vou entender nada sobre a alma humana, porque eu apenas existo. Deu para entender a diferença entre existir e viver? E Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nada faltava a ele. Nada faltou a nenhum daqueles que estiveram junto com ele ao seu redor. E acreditem, agora hoje nós temos muitas linhas da ciência que nos ajudam a compreender o incompreendido de 2000 anos atrás. E graças a Deus, a mecânica quântica, a física quântica, nos fala sobre, nos explica lindamente sobre frequências. Tudo é vibração. Do átomo ao arcanjo, tudo vibra. Já nos disse Emmanuel num outro momento. E a física quântica nos explica que vibrações de alta frequência são co-criadoras de vida. Lei física de ressonância. Se eu ressoo com o mal, porque eu passo os meus dias pensando no mal, sabe? Então, olha que bacana, eu tenho um bom... Não é o meu caso, é só um exemplo, tá? Mas o meu caso é melhor do que esse que eu vou contar. Eu tenho um bom trabalho, eu ganho muito bem, eu passo numa rua e vejo uma casa e de repente eu digo, nossa, me identifiquei com essa casa, esta é a casa que eu quero morar. Tem algum mal nisso? Não. Mas onde é que começa o mal que há nisso? Quando passando pela casa, eu vou chegar na minha casa e vou contar para alguém. Eu vi uma casa na rua tal que tem tudo a ver e a pessoa vai dizer, pelo amor de Deus, aquela rua é muito perigosa. Ouvi dizer que ontem, anteontem e transanteontem teve assaltos à mão armada na porta de casa de pessoas daquela rua. Pronto, acabou. Entrou na vibração, tu vai ficar sonhando com a casa até deixar de sonhar.
não vai mais obter a casa porque finalmente o teu medo é mais importante e a tua ressonância não vibra na altura de poder morar numa casa daquela. Porque finalmente só pode morar numa casa daquela quem não teme. Quem dentro de si diz: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha guarda, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Mas se eu saio por aí temerosa, me comparando no espelho com mulheres que eu acho que são muito mais privilegiadas na vida porque são muito mais bonitas do que eu parto do princípio que para ter privilégio na vida eu preciso ser bonita. Se eu acredito na primeira fala de um superior, de um chefe, né? Eu ia falar líder, ainda bem que eu não falei, porque esse cara não é líder, é chefe, que vira para você e fala: você não sabe nada, que imbecilidade isso que você está dizendo. E eu acredito que eu sou uma imbecil, eu vou continuar minha vida vivendo na ressonância dos imbecis. Se eu acredito em quem fala para mim: você é louca, eu vou ficar louca. E por que é assim? Porque socioculturalmente nós ouvimos essas coisas há séculos e aprendemos que para pertencermos, para fazermos parte daquele grupo ao qual nós amamos, nós precisamos concordar e dizer: pois não, então eu sou louca. Então eu não posso, então eu não consigo. E aí passamos a existir ao invés de viver. Então faço uma pergunta final, antes de trazer para vocês um poema lindo de Joana de Ângeles sobre o que é viver. Quantas pessoas vocês conhecem que estão existindo? Somente existindo? Grande maioria. A grande maioria. Quando a gente ouve falar em massa de manipulação, necessidade de educação, necessidade de aculturação, é sobre isso que está se falando. As pessoas precisam se amar. Se olhar no espelho e dizer: sou baixinha, sou feia, sou gordinha, mas eu posso tudo o que eu quiser. Minha inteligência, minha criatividade, a chama divina em mim, me leva a construir o que eu preciso e ajudar outras pessoas. Porque ama o próximo como a ti mesmo, repito, se eu me amo mal, ou se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? Como amo a mim? Apenas existindo. Então, Emmanuel finaliza esta conversa com uma frase linda, dizendo que todos nós existimos. E diz assim para nós: lembrem-se, o berço, o nascimento, confere a existência, mas a vida é obra nossa. Para cada dia acreditarmos nela e querermos viver. Então, a querida, que eu amo tanto, mentora de Carl Gustav Jung, isso sou eu que acho, ele não sabia, mas com certeza ela era, no livro Alegria de Viver, psicografado por Divaldo Franco, Joana de Ângeles diz assim: esse é o teu momento de viver intensamente a realidade da vida. Desnecessário recordar agora o teu momento presente é relevante para a aquisição dos bens inestimáveis para o Espírito Eterno. Vamos entender aqui, de novo. Teu presente é relevante para a aquisição dos bens inestimáveis para o Espírito Eterno. E sim, na vida encarnada terrena, estes bens envolvem também bens materiais. Não há nada de errado com isso.
que sejam os meios para você conseguir se desenvolver e ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Há muito desperdício de tempo que se aplica nas considerações do passado, assim como em torno das ansiedades do futuro. A tomada de consciência é um trabalho de atualidade, de valorização das horas, de realização constante. A vida é para ser vivida agora. Postergar experiências significa prejuízos em crescimento na economia da vida. Quando eu não quero enfrentar as dificuldades que a vida me impõe, não quero falar sobre isso agora, não quero saber disso. Eu estou fazendo economia de vida. Já pararam para pensar nisso? Postergar experiências, portanto, é um prejuízo em crescimento na economia da vida. Assim como antecipar ocorrências representa precipitação de fatos que talvez não sucederão conforme agora. As emoções canalizadas em relação ao passado e ao futuro dissipam e gastam muita energia vital, que deve ser utilizada na ação do momento. Se vives recordando o passado ou ansiando pelo futuro, perdes a contribuição do presente, praticamente nada reservando para o hoje. O momento atual é a vida, que resulta das atividades pretéritas. Você só chegou a ser quem você é hoje por causa daquilo que foi antes. E elabora o programa do porvir. Você só será amanhã aquilo que você prepara hoje. Então hoje é o passado do futuro. Tá certo? Encoraja-te a viver hoje, portanto, sentindo cada instante e valorizando-o mediante a consciência das bênçãos que se encontram à tua disposição. A vida é um sublime dom de Deus. Naturalmente, quando recebes um presente de alguém, sentes o desejo irrefreável de agradecer, de louvar, de bendizer. Qual foi o presente que nós recebemos de Deus? A vida. E o presente? O presente é um presente. A gente já podia ter ido antes, né? Tá certo? Desse modo, agradece a Deus o sublime legado que é a tua vida, por Ele concedido. Vive jubilosamente hoje, sejam quais forem as circunstâncias em que se te apresente a existência. Nós temos várias existências, porque a nossa vida é eterna. O Espírito da Verdade contou para Kardec e para todos nós, basta pesquisar no Livro dos Espíritos sobre a pluralidade das existências. Cada vez que voltamos aqui, que reencarnamos, é uma existência de vida, mas a vida em Jesus é abundante, é eterna. Se o instante seu é de aflição, resigna-te, agindo corretamente, e estarás produzindo para o futuro que te chegará com paz. Se o momento é de gozo, recorda-te dos padecentes à tua volta e reparte a tua alegria, ampliando o círculo de ventura. Quem despertou para a superior finalidade da vida, vive-a a cada momento, vivendo-a principalmente agora. Então, viva a vida que nós estamos vivendo agora. Graças a Deus. Graças a Deus.